Bom dia, oitavo ano. Hoje, dia 20 de abril, segunda-feira. Espero que todos vocês estejam se cuidando, se preservando, fazendo isolamento social, tomando aqueles cuidados, de estar sempre lavando as mãos, de evitar sair, de estar usando álcool em gel. Isso é muito importante, né? Bom, eu vou começar a aula fazendo a correção do exercício que ficou de quarta-feira passada, né, que foi da página 19 a 23, que foi sobre voz passiva analítica e voz passiva sintética. Então, por favor, acompanhe a correção, tá? Vê se as respostas de vocês estão corretas e depois eu vou iniciar a nossa aula de hoje, tá ok? Então vamos lá, gente. Na página 19, tá assim. Peraí, na página 18, na página 19, isso mesmo. Na página 19, tá assim. Após ler essas informações, o que você faria se algum familiar ou amigo publicasse uma notícia suspeita de um grupo de rede social? Então, gente, isso é muito particular, essa resposta, né? Mas eu acredito que todos nós deveríamos checar os fatos, ver se esses fatos que foram divulgados são de outros sites, para confirmar, para alertar o familiar, o amigo, né? Caso a notícia seja falsa ou ela seja verdadeira, né? C. Critérios você utiliza para escolher sites de notícias. Então, gente, o critério que nós deveremos ter é indicação de familiares, de amigos, né? A quantidade de acessos também já diz muito em relação àquele site, se ele é confiável ou não, o tempo de existência também, a aparência. Então, assim, tem muitas coisas, tem muitos critérios que devem ser analisados, né? Em sua opinião, quais problemas as notícias falsas podem causar? Então, gente, é uma outra pergunta também com um cunho de resposta pessoal. Mas, assim, ao meu ver, os problemas, as notícias falsas. Então, a destruição de reputação, a invasão de privacidade, o incentivo à violência, a discriminação, a hostilidade, né? Então, tem muitos problemas que essas notícias falsas elas acabam acarretando para a nossa vida. Então, por isso que é muito importante a gente poder confiar, ver se é um site seguro, ver essa questão da indicação de um amigo, de um familiar, né? Isso é muito importante. 2. Em que voz verbal estão essas locuções? Então, gente, como eu tinha falado para vocês semana passada, se eu tenho uma frase com uma estrutura de locução verbal, eu só posso ter um tipo de voz, que é a voz passiva. B. Identifique quando houver o agente da passiva das orações acima. Então, eu tenho dois agentes que foram achados aí dentro da voz passiva por outros jornais ou revistas, ok? Na página 20, é só conteúdo, né, de explicação. Página 21. Número 2. Identifique e sublinhe desse texto de quarta capa. Qual foi o objetivo, né? E a que público você acha que ele é destinado? Então, gente, o objetivo foi de promover o livro e assim despertar no leitor o interesse da leitura, ok? Número 2, identifique e sublinhe no texto as formas verbais. Então vamos prestar atenção aqui nas minhas respostas para vocês verem se realmente está batendo com a de vocês, tá bom? As formas verbais: se encontram, é bem recebido, será levado e só, tá? Então vou repetir: se encontram,
é bem recebido e será levado. São as 3 formas de locução verbal que eu tenho aí no texto. Número 3. Releia esta oração do texto. A. Que nome recebe o termo em destaque? Pelos colegas. Pelos colegas, gente, o termo ele é chamado de agente da passiva. B. Que informação esse termo transmite para o leitor? Ele informa quem praticou a ação verbal sofrida pelo sujeito. Página 22. Número 4. 4A. Em que voz está a forma verbal empregada nesse título? Voz passiva sintética. Vocês observam, gente, que eu tenho se. Então, quando eu tenho se, eu tenho uma voz passiva sintética. De que outra forma essa voz verbal poderia ser escrita? Ela poderia ser escrita na voz passiva analítica. Ao invés de falar assim, como se constrói a paz, eu poderia escrever dessa forma assim, como é construída a paz. Tá? Então, tem uma outra sugestão de escrita, que é a passiva analítica. Página 23. A última página, galera. Vamos lá. A. No texto A, ao observar o que o traíra estava viva, o personagem ficou alegre e divertido. O que teria causado esses sentimentos? Então, o fato de que a traíra continuar viva após ter ficado tanto tempo fora d'água, né? Então, esse fato é um fato bastante curioso, né? Como é que a traíra fica tanto tempo fora d'água e ainda continua viva, né? B. Nos textos A e B, quais formas verbais estão na voz passiva? No texto A, espalharam-se e espalhou-se. E no texto B, ser digerido e devem ser respeitados. Vou repetir para vocês, tá? No texto A, espalharam-se e espalhou-se. E no texto B, ser digerido e devem ser respeitadas. C. Qual a voz passiva foi empregada no texto A? A voz passiva sintética. E no texto B, a voz passiva analítica. E. Assinale a alternativa inadequada quanto ao emprego da voz passiva. É a questão do meio. Em situações como reuniões de trabalho, diálogos entre profissionais, faz-se o uso da voz passiva analítica. Tá totalmente errado isso, gente. Bom, feita a correção, vamos prestar atenção aqui na aula de hoje, que fala sobre notícia digital ou web notícia, gênero notícia, né? Bom, a gente já de cara já dá para perceber, né? Nós estamos falando que o gênero vai falar sobre reportagens, notícias, tudo que são veiculadas pela internet. É um gênero textual informativo que trata de assuntos ou temas atuais, veiculado exclusivamente em meios de comunicação digitais. Tá? Então, todos esses exemplos que eu estou passando aqui para vocês são exemplos de jornais digitais. A estrutura e características: fotografias, manchetes, linha fina, lead, hiperlinks, né? Principalmente hiperlinks, tá? Então, o intuito é de quê? De vocês fazerem a leitura, fazer um exercício de compreensão textual e, ao mesmo tempo, analisar a estrutura e a característica que esse gênero textual tem, tá ok? Tá indo para casa? Para casa não, né, gente? Então vocês fazerem agora, né? O exercício sobre esse gênero textual e amanhã eu volto para poder fazermos a correção e entrarmos num assunto novo.
Ah, e outra coisa, amanhã eu vou começar a usar o livro de produção textual também com vocês, tá ok? Gente, ó, um grande beijo e fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, Oitá!